Fala pessoal, dando continuidade ali como eu prometi, eu estou disponibilizando esse short vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre o provisionamento do ADLS Gen 2 no Azure. Antes de começar a mostrar o provisionamento, eu vou comentar alguns tópicos importantes relacionados ao Data Lake Storage Gen 2. Por exemplo, né, que ele, além de ser uma evolução do Gen 1, ele é construído em cima dos Blob Storages do Azure. E ele traz alguns benefícios realmente para quem vai utilizar ele para trabalhar com Big Data. Os principais é que ele é compatível com acesso Hadoop, que ele disponibiliza permissões do tipo POSIX, que garante que você consiga ali no seu tempo de projeto setar permissionamentos a nível de arquivo, garantindo ali um melhor controle do que você vai oferecer de segurança para os dados do seu gerenciamento. Que você também tem um driver otimizado dentro do Data Lake Storage que vai garantir melhor performance ou vai melhorar, né, a performance dos seus recursos. O Blob Storage, ele também, como herança no ADLS, ele traz alguns benefícios, que um dos principais é o preço baixo, as camadas de armazenamento em hot, onde que você tem um acesso mais frequente, cold, onde que esse acesso é um pouco menos frequente, e o archive, que são normalmente arquivos que são armazenados como backup. E a diferença, embora sejam poucas, elas são importantes, né? O Blob, por exemplo, assim como o ADLS, tem camadas de acesso, como eu acabei de comentar, e a organização de alto nível deles é feita em container. Porém, a de baixo nível é feita em diretório virtual para Blob e em diretório para ADLS, e o container de dados é Blob para o Blob e arquivo para o ADLS. Já as questões de soft delete, static websites, snapshots, immutable storage ou blob fuse, todos são compatíveis com os blobs, mas não para o ADLS. E já em questão de segurança como chave de acesso, assinaturas compartilhadas e RBAC, eles são disponíveis tanto para blob quanto para ADLS, porém as listas de controle de acesso, como eu expliquei um pouco acima, apenas o ADLS tem permissionamento, tem esse recurso disponível. É importante lembrar que durante o projeto, durante as fases de projeto, você, como arquiteto ou como engenheiro, vão poder definir quais são as mais importantes aí para estar aplicando no seu pipeline de dados. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como você provisiona eles no ambiente do Azure. Agora a gente vai provisionar um recurso aqui de contas de armazenamento e mostrar como funciona ele na prática aí para você estar provisionando os seus recursos no Azure. Primeiramente a gente vem aqui em Storage Accounts, né? Tá em português para facilitar aí quem está estudando, né? Que não tem muita prática com a língua. E aqui nós vamos para os primeiros recursos. Aqui eu vou utilizar minha subscription padrão e eu vou adicionar um grupo de recursos que eu já havia criado anteriormente. Aqui eu vou criar o meu teste com o nome da minha instância, né, apenas para fazer esse teste. Vou selecionar aqui um desempenho padrão. Eu poderia estar escolhendo um desempenho premium, e aqui vai depender muito de quais recursos eu preciso utilizar, como baixa latência, etc. E vou selecionar o armazenamento de redundância local. Assim como lá no meu podcast eu falei um pouquinho a respeito dessas zonas de redundância e para que servem. Aqui para um teste eu vou fazer lá local, né, que é uma proteção mais básica, até uma proteção mais parruda para o seu negócio, e vai depender muito de como a empresa ou seu projeto vai tratar esses dados. Aqui eu vou avançar, seguindo aqui o meu processo de segurança. Eu seto algumas seguranças para acesso a blob, padrões de chave de acesso, qual que é o meu protocolo TLS mínimo, né? Quais contas eles vão exigir isso daqui.
Eu vou setar aqui o nível o namespace hierárquico que ele serve, além para garantir as listas de controle de acesso, eu consigo permitir também a, a criação ali de estudos de data science, por exemplo, com mais uma estrutura melhor para acesso, tá bom? Não vou colocar setado, eu vou mostrar de uma parte eu vou mostrar de uma forma mais rápida como que a gente estrutura isso. Aqui eu posso permitir a replicação entre locatários. Eu vou escolher a camada quente, mas como eu vou usar poucos dados, pode ser uma camada fria. Isso aqui serve muito para qual é o tipo de dado que eu estou gerando na minha plataforma, né? E aqui eu seleciono ou não o compartilhamento de grandes arquivos aí para acesso. Na parte de segurança eu vou manter a base padrão, eu não vou alterar muito aqui a estrutura dela, mas dependendo de como o meu negócio vai funcionar, se vai ser acesso via redes virtuais, um acesso mais público, isso vai depender muito do caráter, da estratégia de cada projeto. Na proteção de dados também vou manter aqui as estruturas padrões, apenas para referenciar como ele funciona, mas isso aqui também vai depender muito da estratégia de negócio, controle de acesso, acompanhamento. Na base criptográfica, eu vou selecionar as chaves gerenciadas pela Microsoft e habilitar essas chaves para blobs e arquivos, como eu posso habilitar para qualquer outro recurso que eu tenha da minha estrutura de Data Lake Storage. Posso habilitar a criptografia de infraestrutura também. Ou poderia selecionar as chaves gerenciadas pelo cliente, ou seja, a chave que o próprio cliente cria para gerenciar todas essas comunicações. Nas marcas eu não vou marcar por enquanto, mas quando você está trabalhando com um projeto é muito importante você setar aí as tags que vão referenciar os custos que esse seu projeto está lidando. E aqui a gente chega para a última etapa, que é a etapa de execução da validação aqui dos recursos. Já foi aprovado, eu posso estar criando o ambiente de armazenamento, vai começar a implantação aqui e agora já começou a implantação, né? E assim que os recursos tiverem sido criados, a gente consegue olhar um pouco mais a fundo o ambiente, como ele funciona, quais estruturas eu vou setar para isso. Vou dar um pause aqui, assim que terminar a gente volta. Legal, nossa implantação foi concluída, agora eu já consigo ir para analisar o recurso e ter aí um overview de como ele foi estruturado, quais são os padrões que eu tenho aqui. Mostrando aqui, por exemplo, que se a gente for comparar com o Blob Storage, o serviço de Blob, como ele está mostrando, não fica habilitado, né? Ou melhor, a gente está habilitando o serviço de Blob, mas se eu tivesse habilitado aqui o namespace hierárquico, ele estaria mostrando como serviço de container para eu fazer essa estrutura de hierarquização e filas ou listas de segurança. Acessando aqui o meu Blob, eu posso criar o meu primeiro container, que vai ser a estrutura para receber os meus dados aqui, onde que eu vou poder fazer a estrutura de dados nos meus arquivos, selecionando a permissão e alguns outros detalhes de criptografia que eu tiver aí disponível na minha subscription. Fiz a criação, container criado, já está disponível aqui, eu já posso, por exemplo, carregar um arquivo para leitura e deixar ele disponível aí para os nossos processos serem executados. Uma vez que eu tenho os meus dados aqui já imputados, que fiz de uma maneira bem simples, mas normalmente você faria por outros sistemas de ingestão ou outros tipos de processo, ele já está pronto para uso, né? Se você quiser enxergar um pouco mais a fundo, você pode, por exemplo, aqui no seu navegador, abrir o gerenciador de armazenamento e ter uma visão mais ampla de como funcionam esses dados dentro como esses dados podem ser trabalhados, tratados setados papéis de segurança, etc., dentro da sua rotina aqui no Explorer
de armazenamento, eu posso aqui verificar o meu blob storage, quais são os meus containers e os arquivos, além de fazer cópias, gerenciar camadas de acesso, inserir aqui algum tipo de setup de configuração de acesso, por exemplo, público, ou políticas de acesso para essas informações, tá? Então esse daqui é o fim da nossa atividade, onde que a gente está mostrando o funcionamento e o provisionamento do Azure Data Lake Storage, geração 2, e alguns dos seus benefícios, como ele funciona, como você consegue provisionar ali os dados. E mais tarde ou nos próximos vídeos a gente mostra como você vai linkar um Databricks, a um Synapse e a outros recursos ali para consumir os dados que estão disponíveis aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.